Bom, já fizemos o vídeo anterior da oração. Esse vídeo é referente ao dia 5 de janeiro de 2026, né? Que Deus abençoe nosso dia, que seja produtivo e de paz. A oração está no vídeo anterior. Então vamos lá. Hoje nós vamos meditar em Mateus, na liturgia, Mateus 4, do 18 em diante. Não, 4:12. Capítulo 4 de Mateus, versículo 12 ao 17, depois 23 e 24, ao 25. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, deixa eu desligar aqui, gente, que eu deixei o meio distraídão. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré. Foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, o lago de Tiberíades, ou Mar da Galiléia, como eles chamavam. Nos confins, só que do lado de lá, né? Do lado de lá do Jordão. Nos confins de Zabulon e Neftali, que era lá nos limites da terra de Israel, né? Inclusive é interessante que foi feita uma profecia em Isaías 700 anos atrás, que eu vou ler aqui também, né? Então Jesus saiu de Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, perto do mar, né? E conforme a profecia, né? Ó, quer ver? Foi habitar à margem do lago nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar. A terra vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Esse povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Tá vendo? Tá lá em Isaías 9:1. Que as duas tribos ficavam mais longe, talvez estivesse mais afastado de Deus, né? Então se paganizaram um pouco. E Jesus, interessante que ele foi morar ali perto do outro lado do Mar da Galiléia, era Cafarnaum, e do outro lado era Zabulon e Neftali, né? A tribo, né, de Israel. E a profecia que cita aqui está em Isaías 9, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. É Isaías 9. Isaías 9:1. Mas eu vou ler antes o 8:23b, que diz assim, ó: no passado ele humilhou a terra de Zabulon e de Neftali, mas no futuro, ó, 700 anos antes de acontecer isso, mas no futuro cobrirá de homens o caminho do mar, cobrirá de honras o caminho do mar, além do Jordão, e o distrito das nações, quer dizer, o caminho do mar, em volta do Mar da Galiléia. Você vê, Jesus foi andar por aquelas terras, que maravilha, né? E aí vem o 9:1, o povo que andava lá daquela região, nas trevas, viu uma grande luz sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz, vós suscitais um grande regozijo para aquela povo, né? Provocais uma imensa alegria, rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesava sobre ele, a cólera do seu ombro, a coleira, né, do seu ombro, e a vara do feitor, vós o quebraste, como no dia de Madian, no dia de Gedeão, né, que venceu lá com 300 homens, venceu todo o povo dos filisteus. Porque todo calçado que você traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presos das chamas. Isso aí é para o futuro, né? Mas você vê que maravilha, Deus exaltou aquela terra, Jesus andando por lá, que maravilha, né? É como se Jesus fosse andar pelo seu bairro. Então vai lá, e aí diz assim, né? Então Deus honrou aquela região que jaziam na morte, né, nas trevas. Desde então Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. E aqui no 23 agora, Jesus percorria toda a Galiléia, fazendo o quê? Ensinando. Vem em primeiro lugar, ensinar. O pessoal às vezes quer só milagreiro, vamos fazer cura, vamos fazer tocar os demônios, vamos fazer isso, aquilo. Não, o principal é ensinar. Não adianta só tocar os demônios e deixar a casa vazia, como Jesus falou, né? Que aí volta os demônios com mais 7 pior, e a situação dessa pessoa fica bem pior do que antes, né? Então você tem que encher com as coisas de Deus. Tudo bem, toca o demônio primeiro, mas vamos tratar, ensinar, que aí a pessoa não vai mais pegar demônio, não vai mais pegar doença. Pelo menos vai minimizar tudo isso, né?
Porque muitas doenças são consequência direta de pecado nosso ou de antepassado. E que herda os demônios familiares que eles chamam, né? Os espíritos malignos na sombra que ficam em volta. Então vamos se apegar à palavra de Deus, vamos aprender, vamos ler. É isso que nos liberta definitivo dos demônios, do mal e até das doenças. Vai curando até nosso corpo e prolongando nossa vida. Através da palavra de Deus, né? Então Jesus percorria toda a Galiléia fazendo o quê? Ensinando nas suas sinagogas, nas igrejas, né? Pregando o evangelho do reino, pregando o evangelho do reino. O que é a boa nova? Que nós viemos de Deus, né? Estamos vivendo aqui para crescer, para aprender, amadurecer, para se apegar a Deus de livre vontade, agradecer, adorar a Deus, aceitar a nova aliança no sangue de Jesus, né? Para isso que nós estamos aqui. E depois vamos morrer, mas nosso corpo vai ressuscitar glorioso. E antes de ressuscitar nosso corpo, nossa alma vai para Deus, já fica num lugar lá separado já, esperando depois dos 1000 anos para receber novamente um corpo glorificado da parte do poder de Deus, de Jesus. Nossa alma e nosso espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo, né? Então é essa boa nova, que Jesus trouxe isso, abriu o céu novamente através do sangue dele na cruz. Esse é o evangelho, a boa nova do reino. E curando, depois que Jesus ensinava, curava todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por a Síria. Aí você fala, mas não tem Jesus andando no nosso meio, mas tem a palavra dele andando no nosso meio. Se você crê de todo o coração e nas pessoas que trazem a palavra de Deus, você pode receber essa cura. É um aprendizado, eu também ainda estou aprendendo. Nem todas as curas eu sou curado, né? Mas algumas coisas Deus já me mostrou que eu fui curado milagrosamente, né? Inclusive de uma úlcera persistente no esôfago, que cada vez que eu ia no médico, ela passava um tempo tranquilo, quando eu voltava no médico ela tinha aumentado, e foi indo. De 5 milímetros chegou a 12, foi para 7, depois para 12. Toda vez que ficava bem, aí interrompia os tratamentos, que podia parar, o médico mandava parar, aí começava a sentir dor de novo e a ver ela tinha aumentado. A ferida no esôfago, que é um perigo. Se você tiver 2, 3 feridas e você estiver andando ou correndo, ela estuporar dentro, como eu já ouvi casos de pessoas, a pessoa morre com hemorragia interna. E eu fui curado milagrosamente no encontro com o padre Jonas da Canção Nova. Ele fez a oração, senti a presença de Deus, pedi para ele me curar, senti formigar meu corpo inteiro. Naquele dia mesmo voltei para casa, comi o big num prato com pimenta, com farinha, com tudo, refrigerante, bife frito. Minha esposa falou, vai morrer, vai começar a gritar de dor esse homem daqui a pouco. Em cima da geladeira cheia de remédio que eu tomava uns 3 tipos de remédio para úlcera, Tagamete, depois por último aí tomei Losec, mais leite de magnésia, mais diazepam para calmante, era um monte de remédio. E fui curado, entendeu? Mas tem coisas que ainda não recebi a cura e não recebi de Deus, mas ele deve ter os seus motivos para ficar desse jeito, entendeu? Mas eu confio totalmente em Jesus, em Deus. É que nós temos que buscar na palavra dele até receber as curas, porque ele diz que cura tem que curar, e Jesus anda hoje através da palavra dele, na boca de outros e de quem tem fé, e faz os mesmos milagres que pode fazer daquela época, inclusive ressuscitar mortos, que era o que os sacerdotes e pregadores deveriam estar fazendo, pregando o evangelho em plenitude. Se a igreja fosse unida, né? As divisões que impede, como Jesus falou, como Deus fala, né? Não é minha mão que é fraca para atender vocês, é o pecado de vocês que faz a separação, tá bom? Então Jesus curava todas as enfermidades entre o povo, sua fama espalhou-se por toda a Síria, traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, tá vendo, em demônios, os lunáticos, né? Os esquizofrênicos, os paralíticos, e ele curava a todos, está escrito aqui na palavra dele. E ele curava a todos. Lunáticos, na antiguidade eram os epiléticos que ele chamava de lunáticos, porque os antigos criam que tais doentes sofriam influência da lua. Então ele chamava o pessoal porque era só certas vezes que dava epilepsia, né? Ela dá o ataque assim. Eu tenho um cachorrinho meu lá, coitado, estou pedindo a Deus por ele, que ele está com a epilepsia. Estou desconfiado de umas coisas espiritual ocultas, né? Mas ainda vamos confirmar com Deus, depois eu passo para vocês. Meu cachorrinho vira e mexe, agora está dando ataque epilético nele. E não dava isso até o ano passado, até acontecer algumas coisas lá em casa. Então vamos lá, então diz assim, né? E curava todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galileia, da Decápole, né? As 10 cidades, que eram vilarejos, para nós seria hoje vilarejos, 10 bairros, né? De Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Amém? Palavras de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, ilumine sua mente, seu coração, seu espírito, que essa palavra dele penetre no seu coração e traga cura e libertação. Eu acredito nisso. Eu acredito que a palavra de Deus nos cura, nos liberta, nos salva, nos dá paz. O diabo ele faz tudo para impedir você de ler a palavra de Deus e de entender, de você compreender e principalmente de pôr em prática. Ele faz tudo para abafar a palavra de Deus, porque ele sabe que tem essa força de Jesus na palavra. Deus abençoe, vamos refletir. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.